Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí com uma série de pregações, nós estamos falando tempo de renovo. Fala para o teu irmão aí, tempo de renovo. E a mensagem de hoje é um tempo de ter a nossa visão renovada. Amém? Amém? Fala para o teu irmão aí, visão renovada. Visão renovada. Né? E obviamente, né, eu não estou falando dessa visão física, dessa que o oftalmologista trata. É lógico que a gente precisa cuidar dessa também. Mas eu estou falando de uma visão espiritual. E a gente não pode negar, nós não podemos negar que nessa caminhada com Cristo, situações podem acontecer na nossa vida, e às vezes acontecem na nossa vida, de forma que a nossa visão fica embaçada, sim ou não? De forma que a gente começa a perder o foco do plano de Deus para as nossas vidas. E a gente fica embaçado, você fala, rapaz, o que está acontecendo? Qual é a vontade de Deus? E isso muitas vezes, em razão desse embaçamento, dessa falta de clareza, isso nos coloca em atrasos, nos limita e às vezes nos paralisa. Então é fundamental, é necessário pararmos e buscarmos renovo, um tempo de renovo, um tempo para que a nossa visão seja renovada. Amém? Amém? Então, eu vou dizer algo para você que é forte. Fala para o irmão assim, é forte. Igual os nossos amados irmãos assembleanos. Fala assim, é forte. É forte. Sabe o que é? Se eu e você vamos viver e desfrutar do plano de Deus para a nossa vida, depende muito... Pode passar, Manu. Depende muito da nossa... Pode passar. Depende muito da nossa visão. Se vamos viver ou não o plano de Deus, se vamos viver ou não a plenitude daquilo que Deus tem para nós, depende muito da tua visão. Como é que está a tua visão? Como é que está a tua visão? Porque Deus tem um plano perfeito, mas, querido, se eu e você vamos viver a plenitude disso, depende muito da clareza que temos desse plano. Então, nessa noite, eu quero passar para os irmãos algumas atitudes importantes para termos a nossa visão renovada. Amém? Amém? Eu vou recorrer ao cego mais famoso da palavra de Deus. Alguém arrisca dizer quem é? Um por vez. Quem? Bartimeu. Né? E obviamente que ele não é o cego mais famoso pela doença, pela cegueira, e sim pelo milagre que viveu. Amém? Amém? Então vamos ler o texto, está em Marcos, o capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Texto conhecido, certamente você já foi muito abençoado por essa palavra, e eu não tenho dúvida que o Senhor pode acrescentar algo novo para nós. Fechou? Posso ler? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se. E ele está chamando, lançando a sua capa para um lado, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. O que aconteceu? Imediatamente, ele recuperou a visão e fez o quê? E seguia Jesus pelo caminho. Amém? Passagem linda da palavra de Deus. Queridos, um pouquinho do contexto, você já conhece, mas é importante a gente colocar um pouquinho no contexto. Se você for olhar um pouquinho mais para trás aí, Jesus está indo para Jerusalém, aonde ele seria aclamado, né? Aonde ao entrar, a entrada triunfal de Jesus, seria aclamado, bendito é o que vem em nome do Senhor. Estava lá uma multidão celebrando a entrada de Jesus. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde teria a sua entrada triunfal e onde também seria crucificado logo em seguida. E Jesus estava nessa jornada e passa por Jericó, que era uma grande cidade.
E o texto diz que, ao entrar nessa grande cidade, Jesus era seguido por uma grande multidão. Eu gosto dessa preciosidade do texto bíblico, porque não é só uma multidão. O texto diz que é uma grande multidão. Uma grande multidão. E o cego Bartimeu, que ficava à beira do caminho, ele percebeu essa movimentação fora do normal. Ele percebeu esse agito fora do normal, e ele foi indagando aqui e ali, e ele descobriu que quem estava passando, quem estava causando aquele agito, era Jesus. Fala aí, Jesus. E o Bartimeu se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos, essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é riquíssima em conteúdo. A gente poderia passar uma boa pregação falando do conteúdo desse clamor de Bartimeu. E o que surpreende é que Bartimeu, vivendo à margem da sociedade, Bartimeu, a cegueira, querido, só para te botar também um pouco mais no contexto, a cegueira era entendida como uma causa de maldição. Era uma causa de maldição. Então, o povo olhava para Bartimeu não com a mesma misericórdia que eu e você olha. Eles olhavam com julgamento. Será que foi ele que pecou ou foi a família que pecou? Não é? Teve um caso semelhante assim. Então, cegueira carregava esse estigma de maldição. E esse rapaz, à margem da sociedade, tinha conhecimento suficiente e fé o suficiente para reconhecer em Jesus o enviado de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vivendo à margem da sociedade, vivendo debaixo desse estigma, ele recebeu conhecimento e fé para entender que Jesus era o Messias. Que coisa impressionante, cara. Que coisa impressionante. Não tinha os recursos que temos hoje. Então, aqui cabe uma análise muito importante nossa. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos ser justos. Bartimeu tinha os seus olhos naturais cegos. Bartimeu tinha os seus olhos naturais fechados. Mas convenhamos, os olhos espirituais estavam abertos. Tá certo? Por quê? Por quê? Porque ele viu em Jesus, no Nazareno, da onde não vem nada bom. Ele viu em Jesus, do simples, do humilde. Ele viu em Jesus o enviado de Deus, o Salvador. O Salvador. Então, esse cara tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. Bom, Bartimeu clamou ao Senhor, contrariando a todos que mandavam ele ficar quieto. Você conhece a história, e ele tem a sua visão física restaurada. Então agora é o seguinte, visão física restaurada e visão espiritual já estava boa, agora ele está pleno, agora ele está completo, e ele seguia a Jesus, se tornou um testemunho ambulante do poder de Deus. Amém? Resumo da história, você já conhece. Fala aí para o irmão que está do teu lado assim: choveu no molhado. Pode fala, choveu no molhado. É lógico, você já conhece. A gente segue. Espero que o Senhor te acrescente algo mais aí. Mas tem coisas que a gente precisa aprender com Bartimeu. E a primeira delas, passa para nós lá, Manu. A primeira delas é o seguinte: como você vive, diz muito acerca da sua visão. Fala comigo, como você vive diz muito acerca da sua visão. Então, Bartimeu vivia como? À beira do caminho, sim ou não? À beira do caminho, à margem da sociedade. Bartimeu vestia uma capa, que dizem que essa capa o identificava como cego. Dizem que essa capa o autorizava a pedir esmola. Essa capa mostrava e identificava que ele era um dependente de favor alheio, que ele era um deficiente. Que ele não tinha autonomia. Essa capa o autorizava a pedir esmola. Como você vive, diz muito acerca da sua visão. Outro item. Vivia pedindo esmola. Eu não sei qual que era a frase que Bartimeu usava para pedir esmola. Talvez assim: uma esmola ao cego, pelo amor de Deus.
Um pedaço de pão a um cego pelo amor de Deus. Sabe o que é? O clamor diário de Bartimeu era pelo seu sustento. Como você vive, diz muito acerca da sua visão. Diz muito acerca da sua visão. Então, queridos, aqui já cabe uma meditação preciosa para mim e para você. Já cabe uma meditação. Me diga lá, como você vive? Como você fala? Como você se veste? Como é que você gasta os seus recursos? Como é que você gasta o teu tempo? Isso diz muito acerca da tua visão espiritual. Isso diz muito. Como você ora? Qual é o conteúdo do seu clamor? Qual é o conteúdo da sua oração? Me diz. Porque isso nos fala muito acerca da nossa visão. Acerca da nossa visão de quem Deus é. Isso elucida muita coisa. Então, deixa eu mostrar para você. O que a gente está aprendendo mesmo? É como você vive. Diz muito acerca da tua visão. Veja, se você vive, se você crê num Deus de longe, num Deus distante, você aqui na terra e Deus lá longe. Se você crê num Deus de longe, se você crê num Deus distante, como é que você vive? Sem relacionamento, sem intimidade. Você vai tocar a sua vida. Afinal, Ele está de longe. Você vai viver para si mesmo. Você vai governar a sua vida do seu jeito. Não há interação com Deus, porque, afinal de contas, Ele é um Deus de longe. É assim que você vive. Pastor, mas tem crente assim? Tem. E os crentes dizem, como é que é o crente que vive nessa dimensão do Deus de longe? A oração dele é protocolar. É puro protocolo. Grande Deus, Pai do universo, nós te damos graça por essa refeição. Protocolo. Porque no fundo, ele acredita que a provisão da casa dele vem do esforço dele, da competência dele. Deus está de longe, e bem longe. É assim que vive. Como você vive, diz muito acerca da sua visão. Se você é um daqueles que crê apenas num Deus que resolve problemas, como é que vive? Como é que vive? Vai buscar Deus só quando tem problemas. Afinal, você aceitou um Deus que resolve problemas. E você vai buscar Deus só quando tem problemas. E eu já digo já, e Deus nunca será a primeira opção. Ele vai ser a última. Você vai tentar de tudo. Tenta-se de tudo. E quando tudo falha, o que faz? Aí vai buscar Deus. Vamos imaginar aqui um exemplo, um cenário. Está doente. A doença grave. Qual que é a oração? Nós te damos graça porque o Senhor nos abençoou com um grande plano de saúde. Eu te dou graça porque moramos numa cidade onde os recursos médicos são enormes. Isso é bom, né? Mas, e aí quando tudo falha, o que faz? E quando os médicos desenganam, onde os recursos humanos não resolvem mais, e aí o que faz? A última opção. Então, vem o pastor, ou igreja, ou irmão, ore por mim, me ajuda. É assim. É assim. Então, queridos, como você vive, diz muito acerca da tua visão. Passa lá. Alguns creem num Deus um Deus carrasco. Um Deus carrasco. Pode passar. Pensa num Deus punitivo e vive como? Ele vive debaixo do medo. Ele vem na igreja por quê? Porque tem medo. Vai que Deus pesa a mão. E ele é dizimista e ofertante, não por amor, não por gratidão, não por obediência, mas por medo. Medo. Vive debaixo do manto de medo. É assim que é. E aqueles que creem num Deus Papai Noel, tipo um Deus velhinho bobão, sabe o que é? Vive feito criança mimada. Eu quero Jesus, eu quero agora do meu jeito, é agora, tem que ser do meu jeito. O que importa é estar, se o meu conforto está garantido, está tudo certo. Ele pensa e vive como se tivesse um Deus para atender às necessidades, os mimos dele. Criança mimada, criança mimada. Então, meu irmão, é importante a gente fazer essa análise. Como vivemos, como reagimos aos desafios da vida, mostra muito acerca da nossa visão. Aliás, denuncia
denuncia o embaçamento da nossa visão, denuncia a falta de clareza de quem Deus é. Amém? Amém? Bartimeu não tinha dessas, cara. Só o olho estava, né? A gente precisa vamos fazer um contraste aqui da realidade de Bartimeu com a realidade de muitos dos nossos dias, talvez minha e sua. Não vamos terceirizar, talvez minha e sua. Bartimeu tinha os olhos naturais fechados, mas os olhos espirituais estavam abertos. Nos nossos dias, meu irmão, preciso te dizer, muitas pessoas estão com os olhos naturais abertos, mas os olhos espirituais fechados. Estão encantadas com o que se vê. Então, entenda isso, estão iludidas com o que se vê e não conseguem desenvolver fé para viver aquilo que não se vê. Entendeu isso? Estão iludidas e encantadas pelo que se vê com os olhos naturais, mas não conseguem desenvolver fé para viver o sobrenatural. Vivem presos à realidade do natural. Vivem presos na realidade do natural. Então, esse texto que estamos lendo, a história de Bartimeu, traz boas notícias para nós. Boas notícias. Fala por irmão aí, tem uma boa notícia. Tem várias boas notícias, fala aí. Tem várias. A primeira delas, meu irmão, é o seguinte: não importa a tua condição. Não importa a tua condição. Não importa se você está cego, mas cego de maré de si. Não importa se você está com uma visão meio embaçada, igual aquele rapaz que recebeu a cura, né? Eu vejo pessoas como árvores, né? Não importa se você está cego, se você está vendo vulto, ou se você está tudo clarinho para você. Não importa, não importa. Outra coisa, não importa o ruído da multidão que aglomera, da grande multidão que aglomera em volta de Jesus. Não importa. O Senhor Jesus ouve o seu clamor. Essa é a boa notícia. Não importa. Você pode estar cego. Você pode ter uma multidão em torno de Jesus, aglomerando, comprimindo, fazendo barulho. O seu clamor não passa despercebido dele. Ele ouve o seu clamor e te chama para mais perto. Estão comigo? Ele te chama para mais perto. O texto de Marcos 10, o 49, Jesus vai, né, no meio dessa muvuca toda, Jesus ouve o clamor e Jesus parou, não é? Estava num atropelo ali, mas Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está o chamando. Queridos, o Senhor ouve o nosso clamor. Tenha certeza disso. Nada passa despercebido. Os ouvidos do Senhor os músicos falam de músico, como é que é? Ouvido bom toda a vida? Absoluto, né? Absoluto, isso. O ouvido do Senhor é monstro, cara. Ele escuta o teu clamor no meio dessa multidão. Então, Jesus ouve e chama para mais perto. Jesus ouve e chama para mais perto. Deixa eu dizer algo para você. O discurso de Bartimeu era bom, concorda? Jesus, filho de Davi. Eram poucos que tinham essa revelação, essa visão, esse entendimento. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O discurso era bom. Jesus chama Bartimeu para mais perto, para conferir se é só discurso, como tinham os fariseus, né? Porque discurso os fariseus tinham de monte, ou se esse discurso se fundamentava em fé verdadeira, em fé genuína. Então Jesus chama para mais perto. Chama o cara, que eu quero ver se é só conversa mole ou se é fé. Chama, porque eu quero ver isso de mais perto. E aí Jesus faz uma pergunta, a clássica: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Sabe, queridos, entenda essa pergunta. Entenda essa pergunta. Mostre o tamanho da sua visão. Mostre o tamanho da sua visão. Mostre para mim em que dimensão você quer viver, se na natural ou no sobrenatural. É isso. Mostra para mim. Eu quero ver. Sabe por quê? Porque vários personagens também estiveram próximo de Jesus. Você vai se recordar. Vamos fazer um paralelo aqui. Hoje à noite é de Bartimeu, mas vamos fazer um paralelo aqui. Outros personagens também estiveram ao lado de Jesus. Você lembra do aleijado, do tanque de Betesda?
38 anos aleijado. Jesus estava ao lado dele, sim ou não? Aliás, Jesus pergunta para ele assim, quer ser curado? E qual é a resposta dele? Ele fala assim, ô mestre, eu sabe que eu não tenho quem me jogue dentro do tanque quando o anjo mexe as águas, outro chega antes de mim. Sabe que está preso no natural. As situações naturais estão roubando de viver o sobrenatural, sim ou não? Há umas pregações atrás, a minha esposa falou na pregação acerca daquele pai que tinha um filho endemoniado, lembra disso? E levaram o garoto para os discípulos expulsarem os demônios, os discípulos não deram conta, e ele agora leva para Jesus, e ele está ao lado de Jesus, sim ou não? E ele fala para Jesus o quê? Se podes, fala aí, se podes. Se podes, com cara de dúvida, se podes, faça algo, tenha compaixão de nós, se podes. Aí Jesus vira para ele e fala assim, se podes? Do que você está falando? Tudo é possível ao que crê. A questão, meu brother, não é se eu posso, a questão é se você crê. Essa que é a questão. Queridos, o Senhor Jesus chama Bartimeu para mais perto e fala assim, mostra o tamanho da sua fé. Mostra para mim em que nível você quer viver. Se você quer viver no natural ou se você quer viver no sobrenatural. Me diga, me diga. Então, aqui tem um ensino precioso para nós, meu irmão. Deus nos ministra no tamanho da nossa visão. Deus nos ministra no tamanho da nossa visão. Tem um slide desse aí? É isso. Essa pergunta quer saber o tamanho da tua visão. Essa pergunta quer saber em que nível, em que ambientes que você quer viver. Se é no natural ou é no sobrenatural. Então, quando o jovem... Quebra o galho para mim. Quando o jovem, né? Eu achava que essa pergunta de Jesus, o que queres que te faça? Parece uma piada, fala a verdade. Não é? O cara está cego, meu irmão, com a capa que o identifica como cego, tudo remete a um cego. E aí Jesus chega para o cara e fala assim, e aí, o que você quer que eu te faça? Pô, mano, ô Jesus, quer esculachar o cara? O cara já é humilhado, mano. Você quer dar mais uma apertada no cara? Mas, irmãos, eu preciso te dizer que essa pergunta ela é procedente, ela é justa, ela é necessária, inclusive. Porque, bem ou mal, Bartimeu estava vivendo, não sei quantos anos tinha esse cara, mas bem ou mal ele estava levando a vida. E a cura implicaria numa mudança radical na vida dele. Sim ou não? No outro dia não é mais cego, o que vai ter que fazer? Vai ter que aprender um ofício, vai ter que aprender uma profissão. No outro dia você não vai poder voltar aqui para pedir esmola, você vai ter que agora trabalhar para levantar sustento. Entende? A sua vida vai mudar. Então agora ele teria que aprender um ofício, vai ter que abandonar esse estilo de vida que foi adotado e por muito tempo, confortável ou não, se tornou a realidade dele. Ele ia ter que abandonar isso, agora ia ter que assumir a responsabilidade. Então, queridos, a pergunta é muito procedente. O que queres que eu te faça? Saiba, a cura vai mudar a tua vida. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer mesmo? Amém? Entende? Às vezes clamamos ao Senhor, e o Senhor fala assim, o que queres que eu te faça? Mas o Senhor não está vendo? Eu preciso te dizer, Ele está vendo. Mas Ele quer, primeiro, saber em que dimensão você quer viver. Se você quer viver no natural ou no sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Porque Bartimeu poderia estar clamando pelo filho de Davi, um rei ilustre, na expectativa de receber só uma esmola generosa. Oh, filho de Davi, que queres que te faça? Me dê uma esmola para sustento de 2 anos. Me dê uma pensão vitalícia. Sei lá, meu irmão. Poderia estar... Então, a pergunta do Senhor Jesus, ela é pertinente. A resposta de Bartimeu, ela é ótima. E ela veio num combo que mostra convicção e fé. Fala para o irmão aí, convicção e fé. Convicção e fé. Nós lemos no texto, a primeira coisa que ele fez, ele jogou a capa. Sabe o que é? Aquilo que o identificava como cego. Sabe o que é, meu irmão? Ele renunciou àquela vida. Ele, na hora que ele jogou essa capa, ele falou assim, hoje eu mudo de vida. Hoje acaba a cegueira.
Hoje o céu se abre sobre a minha vida. Ele já estava convicto da fé. Viu? Quando ele jogou a capa, cara, ele jogou o sustento, ele jogou uma história, ele jogou tudo aquilo ali. Ele falou assim: hoje muda, hoje é o meu dia. E de um salto, pôs-se em pé. É isso que diz o texto que lemos. Isso mostra uma convicção firme. Meu irmão, deixa eu dizer algo. Escute a voz do Senhor. Chama o rapaz aqui. Esse homem renuncia a um estilo de vida. E de um salto, ele salta na direção do chamado. Ele salta na direção do chamado. Ele salta na direção da voz do Senhor. Estão comigo? Sem medo, sem titubear. Você escuta a voz do Senhor? Viu? Renuncie rápido um estilo de vida. Rápido. Fala para o irmão, rápido. E salta, mostra fé e convicção. Salta na direção do chamado. Salta na direção da voz do Senhor. Então, ele tem muito, o Bartimeu tem muito a nos ensinar, meu irmão. Aqui tem atitudes importantes para ter a visão restaurada. Esse é o motivo dessa pregação. Eu busco uma visão restaurada. E aqui tem bons ensinos. A primeira coisa é essa, né? Vou fazer um resumo aqui para você. A primeira coisa: olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Sabe o que é, meu irmão? Deixa eu dizer, olha isso aqui. Às vezes, eu não tenho respostas para as dificuldades que eu estou vivendo. Às vezes eu não estou num momento bom. Eu não estou num momento fácil. Eu não tenho explicações para aquilo que está acontecendo. Mas com os olhos espirituais abertos, eu sei aonde buscar a resposta. E é em Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Entende? Então, a resposta não está em se acomodar à beira do caminho. A resposta não está em se isolar e aceitar uma vida à margem do plano de Deus. Não. Olhos espirituais abertos nos leva a viver inconformados com o embaçamento. Inconformados com a escuridão. Olhos espirituais abertos, inconformado com a realidade. E aí ele clama. A palavra do Senhor diz: clame a mim, e o que vai acontecer? Responder-te-ei. Viu? O Senhor responde clamor. O Senhor não responde paralisia. O Senhor não responde choramingos. O Senhor não responde murmuração. O Senhor não responde ó vida, ó céus, ó azar. Não. O Senhor responde clamor. Olhos espirituais abertos, inconformado com a sua condição. Fé, mas uma fé que age, uma fé que salta, uma fé que se mexe, uma fé que leva a renunciar ao estilo de vida. Quando ele jogou a capa, cara, ele jogou aquele estilo de vida fora. Falou assim: hoje eu mudo. É hoje que eu vivo uma história nova. É hoje que eu mudo de vida. E ele salta. Sabe o que é? Salta na convicção. Salta na direção do plano de Deus. Salta na direção da voz do Senhor. Salta na direção da voz do Senhor. É isso. Vida com Cristo é isso, meu irmão. É saltar em direção ao plano de Deus. É Ele quem te sustenta e não as suas convicções. Não as suas convicções. Viu? Esperar as coisas estar bem ajeitadas para saltar não é fé. Não é fé. Fé é dar um passo, né, sobre as águas, crendo que o Senhor vai fazer a água ficar dura. Não vou afundar, porque é Ele quem me sustenta. O cara estava certo disso. Então, esta coerência, essa profunda coerência e fé na vida de Bartimeu o levou a experimentar a cura, que o fez ficar famoso. Mas viu, ele foi conduzido, esta mesma fé, essa mesma coerência, o levou a viver um nível mais profundo. A cura não foi o fim na vida de Bartimeu. A cura não foi o objetivo final. O texto de Marcos, o capítulo 10, o versículo 52.
Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E o que? Foi? E seguiu a sua vida e foi viver a beleza da vida. É isso? Não. Ele seguia Jesus. Ele seguia Jesus. Irmãos, entenda o seguinte. O Senhor liberou ele, sim ou não? Vá. Segue. Vá. Ele está autorizado. Ele está autorizado a seguir a vida dele. Ele estava autorizado a ir buscar a família dele, enxergar a beleza da vida, enxergar o mundo colorido. Vá. Ele encontrou o brilho do sol, meu irmão. Viu? A gente não consegue imaginar o que é estar preso na escuridão. Vá. Vá. Está liberado. Segue a tua vida. Segue a tua vida. Mas a cura não foi não é o fim, não é o fim. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele se tornou um testemunho ambulante do poder de Deus. Viu? Outro ensino para nós, meu irmão. Outro ensino para nós. Passa lá, Manu. Bartimeu nos mostra o quê? Que a vida que vale a pena viver não é uma vida que a gente vive para nós mesmos. Não é uma vida que a gente vive para os nossos prazeres e para o nosso conforto. A vida que vale a pena viver é uma vida que a gente vive com Cristo, ao lado dele, abraçado com ele. Vive com Cristo e para ele. E para ele. Com ele e para ele. Essa é a vida boa. Esta é a vida boa. Essa é a vida. É isso que esse rapaz nos ensina. Então, Bartimeu saiu da beira do caminho, à beira do caminho, à margem do caminho, onde pedia esmolas, para agora andar no caminho, na companhia de Cristo. E agora ele não pede mais esmola, ele oferta, ele se oferta, ele vai ofertando a sua vida como testemunho vivo do poder de Deus. Amém? Será que isso te empolga? O que queres que te faça? Queridos, a vida que você sonha e planeja, dá uma peneirada nela. Dá uma forçada nela para ver se ela realmente vale a pena. Ver se realmente ela se sustenta. Porque eu já te adianto, a vida que se fundamenta nos prazeres desse mundo, você sabe. A vida que se sustenta no nosso conforto, no afago das nossas emoções, da nossa alma, da nossa ambição, ela não se sustenta. A vida boa é vivendo com Cristo, ao lado dele e para ele. Essa é a vida boa. Essa é a vida boa. Então, a visão que temos determina se vamos viver para nós mesmos, se vamos viver para o mundo, ou se vamos viver com Cristo e para Cristo. Esse negócio é sério, meu irmão. Esse negócio é sério. A visão, o entendimento, a revelação, usa a palavra que você quiser, que você tem de Deus, determina como você vai viver. Se você vai viver para você mesmo, se você vai continuar nessa parada de um Deus de longe e nunca vai viver relacionamento com Ele, se você vai ser esse que crê, que busca Deus só quando a porca torce o rabo, não tem mais jeito mesmo, então eu vou para a igreja. Entende? Se você vai viver nessa dimensão, ou se você vai viver numa dimensão do sobrenatural, com Cristo e para Ele. Então, é um tempo de renovo, de recuperar a visão. E a pergunta do Senhor para mim e para você é a mesma que Ele fez para Bartimeu. O que queres que te faça? O que queres que te faça? Talvez um emprego novo, um carro novo, uma casa nova. Viu? Entenda. O que queres que te faça? Mostre para mim em que dimensão você quer viver. Se você quer viver no natural, se você quer uma gorjeta gorda, uma esmola grande, ou se você quer viver o sobrenatural. Essa é a pergunta. O que queres que te faça? Você está convicto?
Você está convicto de abandonar uma vida para viver outra vida? De assumir responsabilidades? Irmãos, é isso. É isso. O plano do Senhor, a bênção do Senhor, muda a nossa vida, amém? Amém? Muda, precisa mudar a nossa vida. A bênção genuína do Senhor muda a nossa vida. Vai ter que viver diferente. Vai ter que viver diferente. E eu fui muito confrontado com o Senhor, porque eu fiz essa pergunta mesmo. Puxa, Jesus, o que queres que te faça? E a minha resposta é, Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero te perceber de uma forma especial. Eu quero te perceber de uma forma nova. E qual que o Senhor falou assim? Vai ter que mudar de vida. Vai ter que jogar a capa. Vai ter que viver um estilo de vida diferente. Se quer me ver, vai ter que viver diferente. Sim ou não? O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a nós. Mas, irmão, a gente vai ter que renunciar a um estilo de vida. Que não é, não estou falando de pecado. Pode ser uma vida pecaminosa. Mas partindo de pessoas que conhecem a Cristo, eu estou falando de coisa boa. De envolvimentos, de coisas tantas que fazemos que são lícitas, bem aceitas. Mas se quer esse nível de intimidade com o Senhor, nós vamos ter que renunciar a um estilo de vida. Nós vamos ter que, mostrar como empregamos o nosso tempo, como gastamos o nosso recurso, como a gente vive. Diz muito de como queremos viver, de que nível queremos nos relacionar com o Senhor. A minha oração, espero que a tua também. É a nossa. Vamos fazer disso a nossa oração. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa perceber a tua presença. Eu quero te ver. Eu quero perceber o teu mover. Eu quero perceber o teu perfume, a tua beleza, a tua glória, a tua manifestação. Eu não posso ficar com esse coração cauterizado, com esse coração gelado. E as pessoas do meu lado sendo abençoadas, desfrutando da presença do Senhor. O irmão passa na porta e fala assim: rapaz, eu ouvi a voz de Deus. E às vezes eu e você não ouvimos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós precisamos clamar, meu irmão. Nós precisamos clamar. Clama, clama, clama a mim. Nós precisamos prontamente, viu? Se é isso, a mensagem fecha dessa forma. Se queremos viver o plano de Deus, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas aí, irmão. Para viver o novo do Senhor. Bartimeu precisou renunciar àquela vida à margem, que talvez para mim e você fala assim, não é muita coisa. Mas sei lá, cara. Ele não se apegou ao que tinha para viver o novo do Senhor, para ter essa visão renovada. Nós vamos precisar clamar, nós vamos precisar renunciar e dar um salto de fé, um salto que mostra uma fé que age, um salto de convicção, rumo à voz do Senhor. Não é rumo às minhas certezas, não é rumo às minhas convicções, não é rumo a um chão confortável, a um plano bem desenhado, não. É rumo à voz do Senhor, ao chamado do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. A vida boa para se viver é a vida que a gente vive com Ele, para Ele. Amém? Amém. Estamos em crentes. E eu quero dar esse tempo a você, para que nós possamos orar. A minha oração, eu falei, Senhor, eu falei bem empolgado, queridos. Senhor, eu quero te ver, Jesus. Igual Moisés, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. Aquela coisa de crente animado, cheio de vida. E o Senhor falou assim claramente para mim, vai ter que mudar de vida. Você quer isso mesmo? O que queres que te faça? Você tem certeza que você quer isso? Porque vai ter que mudar. Você não vai poder ficar esmolando, pedindo esmola. Você vai ter que mudar a tua oração. Você vai ter que mudar. Você vai ter que... o conteúdo da tua oração vai ter que mudar. O teu relacionamento, o tempo que você gasta comigo vai ter que mudar. Você tem certeza que você quer me ver? Você tem certeza do que você está pedindo? É isso, meu irmão. É isso. Essa pergunta vai muito além. Essa pergunta é profunda. E essa noite o Senhor pergunta para você: o que queres que te faça?
Mostra o tamanho da tua fé. Mostra o tamanho da tua visão. Me mostra. É isso mesmo que você quer? Vamos curvar nossa cabeça. Convido você a ficar em pé. Vamos